Imagina o seguinte, você tá literalmente no fundo do poço. Há cerca de 2 anos atrás, a mulher da sua vida te abandonou e simplesmente sumiu. Tudo isso por conta de um acidente que aconteceu e que nem foi culpa sua. Ou talvez tenha sido. Você odeia o seu trabalho e mora numa casa meio furreca. Até que num determinado dia você recebe uma visita inesperada na porta da sua casa. São pessoas que seguem basicamente uma religião, como se fosse uma seita. Eles te entregam um cartaz e te fazem uma oferta para você participar dessa seita. Você obviamente recusa, mas quando você olha na foto do cartaz, a sua ex-mulher também tá na foto. Desesperado pra saber o que aconteceu, você acaba fazendo coisas que você não faria normalmente e que vai mudar a sua vida pra sempre. Esse é tranquilamente um dos mangás mais assustadores que eu já li. Então, eu espero que você esteja vendo de manhã, porque se você estiver vendo à noite, eu te desejo uma boa sorte. Se prepara, se ajeita e sejam muito bem-vindos a Smile. A história começa nos apresentando o nosso protagonista, que se chama Sato, e como eu disse anteriormente, ele tá na lama, no fundo do poço. A primeira página já mostra o chefe do trabalho dele chamando ele pra sala. Papinho. Quando ele chega na sala, o chefe dele começa literalmente a humilhar o Sato. O Sato trabalha num jornal e tem mais de 5 meses que ele não traz uma matéria boa o suficiente. A última matéria dele foi uma tentativa ridícula de trazer algo sobre subcelebridades dormindo. Então o chefe dele começa a ridicularizar ele de uma forma que ele chama ele de sem esperança, de lixo, e fala que ele só não é pior do que o Imanami, um colega de trabalho dele, que pelo visto é pior do que lixo, né? O Imanami é tão patético que o máximo que ele faz é rir pro chefe e falar: realmente, eu sou pior do que o Sato. O Sato odeia esse sorriso falso, esse sorriso profissional, esse sorriso forçado, digamos assim. Tanto quanto ele odeia o chefe, tanto quanto ele odeia o trabalho dele. Até que a cena corta e nos mostra ele na sua casa. A campainha toca e quando ele vai abrir, parecem duas testemunhas de Jeová, digamos assim, só que de uma seita um pouco esquisita. O nome dessa seita / religião é Shinshou, e eles prezam pelo sorriso no rosto. Obviamente o Sato tá cansado disso, ele só abriu na educação e fala: olha, eu não tô interessado não. Só que eles continuam insistindo: você vai gostar, é bom, dê um sorriso. O Sato tenta agradecer novamente e fala: muito obrigado, eu vou fechar a porta agora. Eles começam a gargalhar e sorriem e riem cada vez mais alto. O Sato, achando tudo isso muito esquisito, ele tenta fechar a porta, só que o cara coloca a mão no meio pra ele não fechar. E o Sato força mais um pouco, o que acaba machucando a mão desse cara. E esse cara pelo menos consegue entregar o panfleto. O Sato, quando pega o panfleto pra dar uma olhada, ele vê que na foto tem uma mulher que ele conhece, a Megumi, a sua ex-esposa que sumiu já tem 2 anos. Há mais ou menos 2 anos foi onde tudo começou a desandar na vida do nosso protagonista. Mas a gente só vai descobrir o que aconteceu um pouco mais pra frente. Ele sente muita falta da sua esposa, ela simplesmente abandonou ele depois de um certo acidente. Ele fica intrigado e vai perguntar para um amigo dele que é detetive sobre essa tal seita de Shinshou. Então naquela mesma noite, ele encontra um amigo dele que é detetive e eles começam a conversar sobre a vida no geral. E é evidente que o Sato, ele tá meio que quebrado por dentro. O detetive sabe disso porque ele já conhece um pouco mais a fundo. O Sato então tenta mudar de assunto e pergunta se ele conhece alguma coisa sobre a seita de Shinshou. O detetive, ele faz uma cara bem de assustado e fala pra ele não pesquisar a fundo sobre essa seita e deixar isso quieto. Mas é claro que não é isso que vai acontecer. Afinal de contas, ele viu que a sua esposa tá fazendo parte daquela seita e ele quer entender um pouco mais sobre o que se trata. Além de que ele vê uma ótima oportunidade pra fazer uma matéria pro jornal dele. Então, avançando a página, a gente vê basicamente um processo de iniciação nesse culto de Shinshou. Só que pra nossa surpresa, quem tá lá é o Sato. Sem barba, completamente arrumadinho, ele vai meio que se infiltrar naquela seita pra tentar entender o que eles fazem e por que a Megumi teve que sumir e por que ela tá fazendo parte daquela seita. Coincidentemente, quem tá fazendo o processo de iniciação do Sato naquela seita são aquelas mesmas 2 pessoas que bateram na porta dele há uns dias atrás. Eles falam que a expressão do Sato melhorou e ele parece mais saudável, que ele tá sorrindo mais. O Sato, obviamente, acha isso tudo balela, ele acha eles muito esquisitos, mas ele tem que fingir que vai fazer parte de verdade. Só que o que é impressionante é que para ele entrar naquela seita, ele precisa dar todos os dados da vida dele, basicamente. Nome, CPF, sobrenome, data de nascimento. Ele precisa entregar até o seu telefone, literalmente. Só que o Sato, ele não é burro. Ele entrega um telefone e o outro ele guarda pra ele. Até que, quando ele termina o seu processo de iniciação, e ele já faz parte da família, digamos assim, eles falam que hoje é o dia de sorte dele.
tá tendo um culto e é pra ele ir lá assistir pra ver o quão maravilhoso é essa seita de Shinshou. Chegando lá, a gente tem basicamente como se fosse um padre, digamos assim, meio que pregando para os seus fiéis. E ele começa a falar que o mundo seria um lugar melhor se todo mundo sorrisse. E ele manda todo mundo começar a rir. As pessoas começam a gargalhar cada vez mais alto, e mais, e mais, e mais alto. É uma risada ensurdecedora. E cada vez mais o Sato vê que o lugar que ele tá começando a entrar talvez não seja uma boa ideia. Mas o dia dele ainda não acabou. Quando se encerra o culto, uma mulher vai falar com ele. Essa mulher se chama Yuka, e ela é basicamente uma pessoa relevante nessa seita. Ela começa a conversar com Sato, conhecer ele um pouco melhor, até que ela pergunta o que fez ele ir para aquele lugar, o que fez ele querer participar da seita de Shinshou. O Sato dá uma desculpa esfarrapada, falando que viu a imagem de uma mulher no panfleto deles, que achou ela muito bonita, e o sorriso dela muito hipnotizante, o que fez ele querer entrar para a seita. Só que a mulher que ele aponta é a Megumi, a esposa dele. O Sato então pergunta se aquela mulher faz parte da unidade que eles estão. Caso vocês não saibam, Shinshou tem várias unidades ao redor do mundo. E é nesse momento que essa tal de Yuka acha tudo um pouco esquisito, olha pra ele com uma cara meio assustadora e fala: bom, ela não faz parte dessa unidade, mas caso você seja promovido, você pode ir lá e conhecê-la. Aquela unidade é a unidade principal de Shinshou. Ou seja, aparentemente a ex-mulher dele, sumida, faz parte meio que da elite dessa seita. Só que uma coisa não faz sentido. Como aquela mulher que era tão gentil, tão normal, digamos assim, faz parte de uma coisa tão bizarra como essa? O dia se passa e nos mostra ele no seu trabalho, e ele vai avisar pro chefe dele que ele tem uma matéria que vai bombar. Vai ser sobre essa tal seita de Shinshou. Só que pra surpresa dele, o chefe repudia a ideia e fala pra ele se afastar de lá o mais rápido possível, que não é pra ele pesquisar nada sobre e que não é pra ele fazer essa matéria. Cada vez mais as coisas ficam esquisitas e ele não entende o porquê. Não é pra fazer matéria, não é pra pesquisar sobre a seita. Só que você vai entender já já. Naquela mesma noite, nos mostra o chefe dele tentando apagar o histórico porque ele pesquisou sobre a seita no computador da empresa. O chefe tá muito preocupado porque só de pesquisar parece que tá correndo um grande risco. Então a gente vê ele suando frio, até que ele dá uma respirada aliviada porque ele conseguiu apagar algumas coisas. Só que o problema é que quando a gente olha pro vidro da porta, tem alguém observando o chefe. Realmente, essa seita tá escondendo alguma coisa muito grande. Então agora, voltando pro nosso protagonista, ele ignora todos os avisos e vai investigar cada vez mais a fundo. Ele pensa: bom, a pessoa que faz parte da seita, ela deve ter uma vida fora daqui. Eu investigando a vida dessa pessoa, talvez eu encontre alguma fraqueza, e aí descobrindo essa fraqueza, talvez ele consiga usar como chantagem pra chegar onde ele quer chegar. A pessoa que ele escolhe investigar é a Yuka. Ele investiga o dia a dia da mulher completo. A hora que ela chega na seita, o que ela faz, se ela tá varrendo, se ela tá cozinhando, se ela tá pregando, se ela tá falando com alguém, ele investiga o dia inteiro dela. E ele percebe que o horário que ela sai de lá é por volta ali das 5 horas, quando começa a escurecer. O Sato, convicto de que ele vai achar alguma coisa, ele começa a seguir ela na volta pra casa, óbvio, no meio da multidão. Até que o telefone dele toca. Lembra que eu te falei que ele tem 2 telefones? Um que ele entregou pra seita e falou sobre esse telefone, e um que ele esconde da seita pra ele poder usar tranquilamente. Quando esse telefone toca, ele se distrai e perde a Yuka de vista. Ele fica chateado e começa a olhar em volta pra ver se ele consegue achar ela de novo. Só que aí, o telefone dele toca mais uma vez. E quando ele atende, é a Yuka. A Yuka ligando pra ele fala: oi, Sato, que surpresa te ver aqui. E a gente vê que ela tá olhando diretamente pra ele. Mas calma aí, meu querido, antes de eu continuar a história, é rapidinho. Eu só vou pedir pra você deixar o seu like, caso você tenha esquecido, pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, pra você deixar um comentário aqui que me ajuda demais no engajamento, e eu preciso me sustentar, pelo amor de Deus. Tá vendo o meu olho? Você acha que isso aqui é maquiagem? Isso é olheira. Irmão, eu não durmo tem uma semana. Eu só gravo, edito, faço capa, gravo, edito, faço capa, peço dinheiro. Cara, tá difícil demais. Então, por favor, considere se tornar um membro pra ajudar diretamente o canal, pra eu conseguir investir um pouco melhor. Olha esse microfone que bonitinho, olha só. Foi com o dinheiro que você me deu. Muito obrigado, meu querido. Então é isso, o aviso foi dado e continue com o vídeo. Então, voltando pra cena, a Yuka fala: nossa, que surpresa te ver aqui. O que você tá fazendo aqui? Por acaso você não tava me seguindo não, né? O Sato, obviamente todo cagado, fedendo a merda, fala: oi,
Que surpresa, né? E eles começam a conversar. A Yuka pergunta se tem alguma coisa de errado pra ele tá ali, parecendo que tá seguindo a Yuka realmente. E o Sato tenta disfarçar, falando, não, foi só coincidência mesmo. E ela força mais um pouco. Agora somos família, você pode me falar. Se tiver alguma coisa de errado, eu acho melhor você me contar. Só que é nesse momento que o nosso protagonista mostra que ele tem culhões. Ele fala assim, já que a gente é família, você não deveria desconfiar da minha palavra. Se eu tô te falando que foi coincidência, é porque foi coincidência. Aí ela fala, tudo bem então, eu tô atrasada pra chegar em casa, qualquer coisa a gente se vê na seita. Um beijo e boa noite. Só que aí o Sato diz que ele ainda tem mais uma pergunta pra fazer pra ela. E é nesse momento que o protagonista explica que um telefone ele entregou pra seita, só que esse telefone ele esqueceu de entregar. Ele deu uma desculpa falando que esqueceu de entregar pra seita e que ninguém sabia o número. E perguntou como que ela conseguiu o número e como que ela ligou pra ele. E mano, de verdade, nesse momento eu tive noção da magnitude dessa obra. Ela olha no fundo do olho do Sato e fala, não é óbvio? E quando ele olha em volta, toda aquela multidão de pessoas tá olhando pra ele e sorrindo. A seita de Shinshou é incrivelmente influente e muito maior do que a gente imagina. Para completar, no dia seguinte, quando o Sato chega no trabalho, obviamente completamente assustado, ele recebe uma notícia que está acontecendo alguns casos bizarros pela cidade. Pessoas estão aparecendo sem vida, com a pele do rosto completamente arrancada. Então o Sato, incomodado com tudo isso, vai investigar um pouco mais sobre a seita para ver se eles têm alguma ligação com algum caso criminal, digamos assim. E é nesse momento que ele vai pesquisar um pouco mais a fundo que ele recebe mais um telefonema e novamente é Yuka, falando o seguinte: Sato, eu tô te vendo, você não quer me encontrar, não? Obviamente o brioco dele trancou e o nosso também. Então, será que o nosso protagonista vai conseguir sobreviver em meio a tudo isso pra descobrir um pouco mais a fundo e a real história sobre essa seita? Por que a mulher dele simplesmente entrou naquele lugar e por que ela é tão influente nessa seita que parece ser tão macabra? Quem será que tá por trás desses crimes bizarros que estão arrancando o rosto das pessoas? São muitas perguntas que serão respondidas no próximo capítulo de Smile. Eu quero realmente começar uma série sobre esse mangá porque esse mangá me deixou hipnotizado na primeira vez que eu vi. Inclusive, eu tirei a ideia desse vídeo, eu comecei a ler esse mangá por conta de um comentário que tá aparecendo aqui agora na tela, que tava num vídeo meu. Então se você quiser que eu fale sobre algum mangá, algum anime, algum filme, live action, qualquer coisa, deixa aqui no comentário, porque eu posso fazer um vídeo futuramente e vou te dar os créditos também por ter me indicado. Eu estou morrendo de calor, são 3h30 da manhã, eu não durmo há décadas, eu estou morrendo, então eu vou me despedindo de vocês agora. Manda um beijo aí, ô sua legalzona. Beijo, mentira, ele dormiu à tarde. Imagina você gravar um vídeo aqui, com essa luz na tua cara, te deixando cego, com a produção toda hora ali atrás falando, levanta mais o microfone, abaixa mais o microfone, vai pra esquerda, vai pra direita. Irmão, não tem como. E ainda se concentrar, não tem como. Imagina você ter um namorado e ter que ficar gravando vídeo pra ele 3h30 da manhã. Namorado não, chefe, valeu? Sou eu que pago teu salário. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano, o resto é que se for. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.